Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E você vê isso, irmãos, envolto a muitas coisas, várias coisas. Então, uma certa vez aqui eu citei isso para a igreja, que quando eles saíram do Egito, saíram com milhões de pessoas, amigos, colegas, famílias, e depois aquilo foi ficando para trás, uns aqui, outro ali, E nós olhamos, irmãos, também temos que olhar na nossa caminhada cristã, como que nós estamos agindo e como que nós estamos fazendo. E digo isto assim, que temos que observar que nem sempre aqueles que começaram conosco vão terminar. Alguns param, alguns voltam para trás, como Orfa voltou. Orfa, não foi? Orfa. Noemi, Orfa e quem mais? E Ruth, era da mesma família, não era? As duas eram nora de Noemi. Eu acho que, vamos dizer assim, Noemi gostava de Orfa também. Não é, irmão? Ele era casado com seu filho, morreu, seus 2 filhos, ficou Orfa, ficou Noemi. Quando Noemi sai para regressar, Orfa sai junto. Ela volta mediante uma conversa de Noemi. Mas ela dá assim, sabe? Não, eu vou também, Noemi, eu vou também. Mas de repente Noemi diz: olha, mas vocês vão me seguir, Vocês vão comigo, por que não volta isso e aquilo? Lá vai ser difícil, porque eu sei por que eu estou voltando, mas vocês, De repente, Orfa beija Noemi, beija, é sinal que, beija Noemi e volta. Ruth tem outra posição. Ruth continua com Noemi. Nós temos o caso de Ló e a mulher de Ló, que Jesus citou isto, Também saiu também, mas a palavra ela não olhe para trás, não olhe para trás. Aí Ló saiu, a sua esposa saiu, de repente quem olhou para trás? A mulher de Ló,
olhou para trás. O que ela virou? Ela virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás. Saiu. Jesus citou isso. Ela andou. Não seja como a mulher de Ló. Quer dizer, então, aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Então, nós vemos essas situações, pessoas, né, que viram uma estátua de sal. O meu pensamento, irmãos, o meu pensamento, né? Vamos colocar aqui o meu pensamento. O que significa virar uma estátua de sal? Sabe, eu penso que, porque eu já ouvi o profeta falando que o sal sem sabor não presta para, em si não presta para nada. Eu creio que ela virou uma estátua de sal sem sabor, quer dizer, não é mencionada mais, né? Assim, não virou uma estátua de sal. Então aquela pessoa acaba virando uma pessoa insípida, sem sabor, sem gosto, sem, sabe, sem, né, firmeza, sem convicções ali, fica uma pessoa sem sabor. Aí você não sabe por que aquela pessoa está naquele tipo de vida. E você encontra, às vezes, dentro da igreja, pessoas que, assim, sabe, até começou bem, né? Começou bem. Começa bem. Mas nós estamos vivendo um tempo assim, então a igreja deve olhar. Nós devemos olhar e observar. Agora, vamos continuar nessa meditação, né? E veja aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 19. Leia comigo dessa forma. Quando Paulo fala de Timóteo e Epafrodito, ele disse assim, ó, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo, observe que ele fala algumas coisas aqui, né? Ele fala algumas coisas aqui a respeito de Timóteo e Epafrodito, né? Então ele disse, vamos meditar assim, Paulo dizendo, né? Em breve eu vou mandar Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Sabe, quantas pessoas Paulo conhecia, quantas pessoas tinha ali no ministério de Paulo, como ele cita em vários, né, outras famílias, outros irmãos. Mas essa expressão de Paulo aqui chama a atenção. Ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Um homem que tinha um sentimento de cuidar, de um cuidado. Disse, olha, eu vou mandar Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Sabe por quê? Aí entra o 22, que é o versículo que você vai ficar meditando hoje. Mas, bem sabeis... o 21, na verdade, né? O 21, né? 21 vai ficar. Porque todos buscam o que é seu. Todos, ele encobra, todos buscam o que é seu. Todos buscam o que é seu. Todos buscam o que é seu. Mas ele fala de Timóteo. Timóteo, ele tem um sentimento sincero de cuidar do vosso estado. Agora, irmãos, meditem nisto. Porque todos buscam o que é propriamente seu. Todos buscam o que é seu.
Então, é algo que nos faz meditar nesta noite. Qual que é o interesse das pessoas? Qual que é o seu interesse? Qual que é o meu interesse? Qual que é o meu interesse? Qual que é o seu interesse? Buscar o que é propriamente seu. Olhe para dentro, né? Vamos olhar para dentro de nós, vamos usar o nós para que possamos nos incluir, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Para que você trabalha? Para que você luta? Para que você... Tudo que você está fazendo é para Cristo Jesus? Ou é para o que é seu? Se é para o que é seu, então você tem razão. Se é para o que é seu, então você tem direito. Se é para o que é seu, então ninguém tem direito de entrar na tua vida. Se é para o que é seu, então ninguém pode te mandar. Mas agora, quando é para o que é de Jesus Cristo, aí é diferente. Aí é diferente. Muda tudo, irmão, muda tudo. Tá? O que ele quer que eu faça? Foi o que Paulo citou lá no caminho de Damasco. Quando ele cai do cavalo, e Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegue? Quem que ele estava perseguindo? Jesus? Ele estava perseguindo Jesus literalmente? Não. Era, irmãos? Não. Perseguindo os fiéis. Então, quando você fala assim, não, eu estou cuidando do que é de Jesus. Quem é de Jesus? O que você entende aqui, ó? Quem é de Jesus? Paulo não sabia. Porque depois que ele soube quem era de Jesus, ele disse, o que queres que eu faça? Aí ele respondeu, Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse, eu quero que você vai levar o meu nome aos gentios. E que você vai padecer por causa disso. Foi isso que ele pediu para Ananias falar para ele. E ele padeceu. E ele padeceu. Irmãos, tudo por isso que, quando Paulo fala isto, porque todos buscam o que é seu. O que é seu, a casa é sua, o carro é seu, a vida é sua, o filho é seu, a esposa é sua. Medite para você ver, não, isso é meu. O tempo é meu, a hora é minha, o direito é meu, é seu. Todos buscam o que é seu. Tá. Mas medite agora, não, eu quero buscar então o que é de Jesus Cristo. Agora, o que é de Jesus Cristo? O que é de Jesus Cristo? Porque aí, quando você tiver a revelação do que é de Jesus Cristo, aí vai causar um efeito diferente na sua vida. Observe isso aqui. Porque todos buscam o que é seu. E não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência? Aí que está. Qual é a sua experiência? E que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Como filho ao Pai. Sabe o que é? Como filho ao Pai. Então eu tenho aqui, como disse o irmão Rosemilda, é como um filho.
ele serve no Evangelho comigo como filho, não é, irmãos? Desde quantos anos? 16. Tem irmãs aqui que servem como filha. A Cleide tinha quantos anos? Cleide, cadê a Cleide? Quantos anos? Quantos anos tinha a Cleide? Quando nós formos para lá? Sabe quantos anos tinha a irmã Cleide? Sabe quantos anos? 2 anos. Bom, ela tinha 2 anos quando começamos a cuidar lá. A Noemi tinha quanto? A Noemi tinha 10. Cadê a Noeli? A Noeli tinha quanto? Samara tinha quanto, Samara? Faz as contas. 7. Estamos falando aqui, né? A Bibi nem era nascida. O Eli estava lá em Abelardo, a Mãe Alessandra estava lá em Caçador. Eu fui buscar ela lá em Caçador. O Lucas tinha quantos anos? O Lucas tinha uns 4 anos. Agora está aí para casar aí agora. Vocês meditam um pouco para vocês verem. A Miriam, cadê a Miriam? Não está aí? Cadê os irmãos hoje, né? Do culto hoje. A Priscila do Adriano tinha quantos anos? Tinha 10? Quando ela veio para a mensagem? 9 anos. Pensa para você ver. O Milton tinha quantos anos, Milton? 2? Mas quando a Manjoel tinha 9, você tem 6 anos. Tinha 6 anos. Começa a meditar para vocês verem, irmãos. O Paulo está dizendo aqui que existe experiência do Evangelho. São tempos, são famílias, né? Cada um aqui tem a sua experiência. Bendito, eu estou citando só alguns aqui para vocês verem. Samuel era... Cadê o Samuel? Samuel está lá atrás, né? Samuel, estou falando dos mais novos aqui, né? Vamos dizer assim, o Samuel... Então, hoje, casado, com filhos... Entendendo? Estou dando só um exemplo do que Paulo estava comentando aqui sobre, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho o quê? Como filho ao Pai. Isso que eu estou dando exemplo, como filho ao Pai. Poderia ir citando cada um, vai citar esse. Não estou fazendo acepção, estou citando aleatoriamente aqui. Como filho ao Pai. De sorte que espero vê-lo enviar logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo breve irei ter convosco. Aí ele vai citar outro personagem aqui, né? Outro irmão. Ele diz, mas, julguei com tudo necessário, mandai-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador. Aí essa expressão de cooperadores, né, irmãos? Nós temos os cooperadores. Que cooperam. Meu irmão e cooperador. Você é um cooperador. Não, eu coopero aqui, eu coopero ali. Aí ele disse assim, só cooperador? Só? Companheiro. E companheiro aonde? Nos combates. Aí, companheiro nos combates.
companheiro nos combates. E vós sou enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Ficou doente. Aí ele disse, e de fato esteve doente e quase a morrer. Mas Deus fez o quê? Mas Deus se apiedou dele. Não somente dele, mas de quem? Mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, às vezes, quando eu uso essa expressão que eu fico triste, Paulo usa essa expressão, diz, ó, a gente tem tristeza. Tem certas atitudes que causam tristeza. Causa tristeza. Tem certas atitudes que causam tristeza. Paulo usou essa expressão falando, né, dele, disse, olha, quase que ele morreu, mas Deus se apiedou dele também, de mim, para que eu não tivesse o quê? Tristeza sobre tristeza. Ele já tinha uma tristeza, e se levasse Epafrodito, ele ia ficar triste também, porque tem pessoas que estão ao seu lado, cooperadores que estão ao seu lado, ao lado do Evangelho, irmãs, irmãos, certas atitudes suas podem causar tristeza. Por isso que essa expressão aqui, ó, que ele usa, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas ele diz aqui, no 28, eu vou terminar essa escritura, depois nós vamos para a mensagem. Está te edificando isto? Está te ajudando isto? Te faz você meditar? Sim. Amém. Está fazendo você olhar e meditar e dizer, olha, por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenho o quê? Menos tristeza. Aí, e eu tenha menos tristeza de saber que vocês estão bem. A presença de um irmão, de uma irmã, de uma família. Então, às vezes, irmãos, nós olhamos e não prestamos atenção, como eu estava citando aqui. Nós já estamos vivendo um tempo, né? Já estamos num tempo que devemos meditar como filho ao Pai. Vai indo, vai indo, vai indo. O Evangelho, né? E aí você tem tristeza e você tem menos tristeza. Porém, ele disse no 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tendo em honra, quer dizer, em honra, em estima, respeito, e tendo em honra. Vocês estão ali no verso 29? Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, quer dizer, com alegria. Tudo que nós fizemos, tudo que nós estamos fazendo e recebendo e com alegria, com todo gozo e tendo em honra. Porque, olha aqui o que aconteceu com ele. Porque pela obra de Cristo chegou o quê? Até bem próximo da morte, não fazendo caso
da vida. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Alguém que não faz caso da vida para suprir algo. Não faz caso, porque quando fala da vida, irmãos, necessariamente, ali, né? Ali ele está apontando, ele chegou próximo da morte, não fazendo caso da vida. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. A falta do vosso serviço. Então, eu penso que a vida, você não tem chegado a isso, eu não tenho chegado a isso, a próximo da morte. Mas a vida inclui muitas coisas. Irmãos, a vida inclui muitas coisas. Então, é dar, né? Oferecer voluntariamente, com gozo, com alegria, não com pesar. Não com, sabe, irmãos, eu tenho que fazer mesmo. Não é assim. Ele disse, com alegria, com gozo. Por que você vai fazer? Eu vou fazer porque eu tenho alegria em fazer. Eu vou fazer porque eu tenho gozo em fazer. Eu tenho alegria em servir. Eu gosto porque isso me faz bem. Tem uma escritura que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você vai fazer algo, não vai porque, não, eu vou fazer porque, olha, tem que fazer. Não. Eu vou ir porque tem que ir. Não, eu vou ir porque, para mim, é alegria servir. É alegria fazer. Para mim, é alegria. E o que é alegria para mim? Aí você vai dizer, a alegria do Senhor é a minha força. É o que me dá força. Amém? Aí você quer, não, eu quero força para me aguentar. Força, então receba a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força. Ele cita isso em Neemias, né? Eu acho que está ali, né? Em Neemias. Se a irmã frisar, me ajuda melhor, irmã. Onde está aqui? Então, o que ele disse aqui, né? Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Dá para você imaginar, a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós temos, irmãos, aprendido certas coisas que Deus tem falado conosco através de sua palavra. Temos aprendido, temos ouvido de que aqueles espíritos que o rodeiam, nós temos que dar o teste da palavra para ele. Quando você dá o teste da palavra para ele, você não, então esse espírito não é correto. É uma ave que está voando aí, né? Estava pregando lá em Romelândia, nós estivemos em Romelândia, segunda-feira agora, estamos ali com o irmão Valdo, com a família do irmão Marcos, a família do irmão Mateus, né? Estivemos com eles ali. Inclusive, acho que eles estão vindo por aí, né, irmão Marcelo? Parece que estão vindo por aí, né? E aí eu cheguei lá, tinha uns corvos voando. Quando eu estava chegando assim, né, tinham vários corvos voando assim, ó, fazendo aquela... Vocês já viram os corvos voando assim, né? Já viram, irmão? Estou perguntando porque é bom, né? Rodando assim, né? E fica rodando. Aí eu falei para o irmão Joel, só deve ter alguma carniça por ali, ó. Aí eu estava meditando nas aves que descem, né? Aí cheguei lá, e eu
estava olhando aqueles corvos. Aí eu perguntei para o irmão, né? Não tem alguma coisa morta? Sabe o que ele respondeu? Eu falei, não. Não tem. Eu falei, mas como é que não tem? Se os corpos estão voando. Ele falou assim, não. Ele falou, pastor, é assim, ó. Esse voo que eles estão fazendo é voo por causa do vento do norte. Acho que é isso. Se ele estiver me ouvindo lá, ele vai. Eles voam só, eles aproveitam o vento e dão uma revoada, sabe? Não é porque tem carniça. É só um voo que eles dão, aí eles vêm e voam. Aí eles falam, às vezes ele voa por norte, às vezes ele voa para o sul. Aí eu perguntei para ele, irmão, tem certeza que não tem carniça? Sim, eu moro há muito tempo aqui. Eles dão essa revoada aí. Aí eu fiquei meditando, é exatamente isso. Tem corvo que às vezes rodeia e voa, não é porque você tem carniça na sua vida. Não é porque você tem pecado. É que, né? Às vezes, vento quer dizer o quê, né? Na Bíblia, vento é guerras, né? Não é? Vento é guerra. Batalha, né? Vocês estão entendendo? Vento é guerra, é batalha. E no meio das batalhas, de repente, os corvos vêm no meio ali, né? E voa, o que você tem que fazer? Enxotar. Aí me veio, sempre vem, irmãos, sempre vem. E tem que ser assim mesmo. Você, tá, pastor, mas tem uma escritura para respaldar isso? Tem. Tem. Aí me veio, na vida de Jó, todos os problemas que veio na vida de Jó é porque ele estava em pecado, não? Ele estava em pecado? Não. Era vento. Era vento. Mas chegaram 3 amigos deles, acusadores lá, né? Porque sempre tem os amigos acusadores. Não sei se é amigo, né? Amigo acusador, acusadores, né? Amigos acusadores. Jó, não foi Jó. Sabe o seu problema, Jó, que você tá em pecado. O que Jó disse? Não, mas eu fiz tudo certo. Está tudo certo. Mas vieram os amigos de Jó acusando ele de pecado. Então, eu estava inventando. Às vezes, vem os corvos por aí. Então, você tem que examinar, né? Será que é carnista ou será que é esses ventos? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, você vai observar que a palavra tem vindo a nós e tem nos instruído de uma forma a sairmos do culto e vivermos uma vida de crescimento, sabe, irmãos? De amadurecimento, de crescimento a cada culto, de melhor. Em vez de ficar pior, ficar melhor a nossa vida. Agora, vocês vão ver aqui, para esse homem aqui chegar ao ponto de não fazer caso, como disse Paulo, da sua vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço, ele tinha que saber o que estava fazendo, não tinha, irmãos? Tinha ou não tinha? Você tem que saber. Porque, olha o efeito, veja bem, olha o efeito, aí olha o efeito aqui, ó. Aqui está o efeito, aqui, ó. O efeito na vida desse homem aqui, chamado Epafrodito. Olha o efeito da revelação na vida dele. Olha o efeito da revelação na vida de Timóteo. Dizendo aqui que porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Companheiro, cooperador, que
para ter esse efeito, irmão, na nossa vida, porque aqui nós estamos falando de dois aqui. Nós estamos falando de dois personagens. Como filho ao pai. Irmãos e irmãs, que escuta só, que a revelação que você recebe através dos cultos começa a produzir um efeito na sua vida. Começa a produzir um efeito na sua vida. Por exemplo, vamos caminhar aqui, ó. Vamos caminhar aqui, ó. Eu vou tirar essa expressão aqui da mensagem Jeová Jirê. Eu quero tirar essa expressão aqui do profeta na mensagem Jeová Jirê. Eu quero tirar essa expressão aqui na mensagem Jeová Jirê. Ó. Parágrafo 159, quando o profeta estava falando de Ló ali em Sodoma, Ló ali em Sodoma, eles estavam desfrutando dos prazeres do mundo. Ainda assim, ele é o pastor Ló. Provavelmente ele tinha uma bela e pequena congregação ali embaixo. O que quer que ele tenha feito? A Bíblia disse: a impiedade e pecados do tempo afligia sua alma justa. Então ele deve ter sido como muitos Lós modernos de hoje. Mas ele sabia que não podia dizer nada a respeito daquilo. Então, note, ali se encontrava ele. Mas Abraão, depois de ele ter-lhe sido revelado, agora, caminhe comigo assim, ó. Qual é o efeito da revelação da palavra nas nossas vidas? Ó, me foi revelado, está sendo revelado. Os mistérios revelados, a Bíblia revelada, a palavra revelada. Então, aquilo está sendo revelado, foi revelado. Se foi revelado, tem que produzir um efeito. Vocês estão entendendo? Tem que produzir um efeito. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo mesmo? Tá. Então, todos nós aqui, irmãos, estamos caminhando dentro da palavra que nós lemos. Tiago disse, a oração de um justo pode muito o quê, hein? Em seus efeitos. Aí ele citou quem? Elias. Ele não citou Elias? Quando ele cita Elias, nós estamos falando de um profeta, irmãos. Mas ele disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Quando ele cita Elias era um homem, ele está dizendo, então, que você também é um homem. Você também é uma mulher. Então, o que faz a diferença? A revelação. Mas quando é dada a você a revelação, como foi dado a Pedro, não foi carne, não foi nem sangue, mas foi meu Pai que te deu isto. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra essa revelação. Tem que produzir um efeito ou não? Irmão, se não está produzindo um efeito, nós vamos ver aqui. Então, é aí que nós temos que meditar. Por quê? O profeta vai dizer que Abraão, depois de ele ter-lhe sido revelado, agora, Elohim, era quem tinha estado falando com ele. Agora, ele está sentado sobre o carvalho, ele estava lá sobre o carvalho, e ali vem três homens, caminhando como o quê, irmãos? Como seres humanos.
Agora, aquela frase de baixo é a frase que nós estamos meditando. O que o profeta mandou nós meditar ali? Pediu para nós meditar. Observe o quê? Observe o quê, irmãos? O efeito da revelação. Então, vamos observar o efeito da revelação? Vamos? Sim. Amém. Amém. Observe o efeito da revelação. De quê? De quem Deus era. Que estava sobre quem, irmãos? Que estava sobre Abraão. O que aquilo fez ele fazer? O que aquilo fez a ele? O que o efeito da revelação fez a ele, irmãos? Depois de seu nome ter sido mudado de Abrão para Abraão, ele vendo 3 homens vindo, ele chamou os 3 do quê? De 1. Ele chamou os 3? 1. Meu Senhor. 3 deles. Sendo o quê? 1. Não foi assim com o número 6, Ló. Ele vendo Ló. Vocês lembram de Ló, né? Vocês lembram de Ló ou não? Sim. Ló vendo 2, porque os 2 anjos foram para Ló, não foi? Sim. Ló chamou do quê? Meus senhores. A visão de Abraão e a revelação que lhe havia sido mostrada, que ele era o todo-suficiente Elohim. Sua semente receberá a mesma coisa. Amém. É uma promessa. Observe como ele revelou-se a si mesmo, como ele se fez conhecido. Aí, nós vemos que o efeito dessa revelação, o profeta diz, o efeito da revelação na vida de Abraão foi que ele reconheceu que quem estava ali daqueles 3 era Elohim. O efeito da revelação, como nós dissemos aqui, na vida de Timóteo, na vida de Epafrodito, fez com que eles agissem de uma forma que um deles não fez caso da sua vida. Mas por que ele não fez caso? Aí entra naquela pergunta, irmãos, que o profeta fez quando Davi disse. Como é que Davi disse? Acho que é essa expressão, a tua graça é melhor do que a vida. Acho que é isso na mensagem de vida, né? Aí o profeta disse, como algo pode ser melhor do que a vida? Aí o profeta disse, só pode ser tendo outra vida. Só tendo outra vida. A expressão, a tua benignidade é melhor do que a vida. O que poderíamos considerar nesta manhã que seria melhor do que a vida? Davi disse, a tua benignidade é melhor para mim do que a vida. Gostaríamos de saber, então, a palavra vida deve ter um significado composto. Significa mais do que uma coisa. Então, para Epafrodito dizer assim, olha, eu não faço caso da minha vida. Se é para mim servir ao Senhor, se é para a obra de Cristo, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Quem, irmãos,
pode entender isso, que todos buscam o que é propriamente seu, todos buscam o que é seu. E busca o que é seu, busca o que é seu, vamos usar assim, vamos pensar profundamente, busca o que é seu, em razão, não sei se é essa expressão, busca o que é seu em razão do bem-estar, em razão da tranquilidade, em razão da segurança, né, em razão da sustentabilidade, em razão da comida, sabe? Em razão do filho, em razão, né? Em razão. Então é assim, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Não, porque eu tenho que, né? Eu tenho que dar o. Se você vai trabalhar, você fala assim, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que levar o pão para casa. Se a mulher vai trabalhar, porque eu tenho que levar o pão para casa, eu tenho um filho para tratar, eu tenho mulher para tratar, eu tenho uma... sabe, em razão disso. Aí, em razão disso. Em razão da saúde, né? Em razão da alimentação, em razão da segurança. Aquele, né? Cada um busca o que é... Porque todos buscam o que é seu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Agora, para buscar o que é de Cristo Jesus, você tem que ter revelação. Porque através da revelação, então vem, irmãos, porque quando Abraão foi sacrificar Isaque, o que deu para ele, o que deu para Abraão esse efeito, irmãos, de sacrificar o seu próprio filho único? De pegar o filho, o seu único filho, e ir aonde Deus falou para ele ir para sacrificar o seu único filho, Isaque. Fazer aquela caminhada, deixar sua esposa na tenda, né? Sara na tenda, e diz o profeta, e nem contar para ela, né? Ele nem contou para Sara. Ele nem contou para Sara. Ele foi, pegou seus servos, chegou, é aquela montanha, é aquela, falou para os servos ficar lá, que ele ia adorar quem? A quem que ele ia adorar? Adorar o Senhor. Ele disse, não, eu vou lá porque o Senhor falou para mim sacrificar meu filho, e não sei por que Deus pede essas coisas. Não. Ele disse, eu vou adorar ao Senhor, eu e o menino, e voltaremos. Nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Esse efeito, irmãos, dessa vida, vem de uma revelação, algo que é revelado. Então, a Bíblia diz, o profeta disse, que Abraão tinha certeza, sabe o que Abraão tinha certeza? Que ele ia sacrificar o filho e que Deus ia fazer o quê? Ressuscitar ele. E que Deus ia ressuscitar ele de volta. Então, não é que ele ia chegar lá e ia falar, Senhor, não deixa eu sacrificar. Não, ele ia sacrificar, ele ia adorar o Senhor, ele ia obedecer ao Senhor e ia ter a recompensa. Porque a Bíblia disse que ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, ele é galardoador. Se você crê, é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador. Esse efeito, irmãos, esse efeito da revelação, só tem esse efeito quando esta revelação realmente, irmãos, é revelado lá na sua alma. Não é uma emoção, não é o intelecto, não é um eu acho, não é um eu penso. É algo que é revelado na sua alma e que você sabe que tem sido revelado para você. Tem sido revelado para você. Tem sido revelado para nós. Amém? Na mensagem influência, eu anotei aqui, influência, eu quero caminhar um pouquinho dentro disso. Influência, deixa eu ver aqui, irmãos. Influência,
171, na mensagem influência. Você vai ver algo aqui. Essa mensagem influência, eu marquei 171. Tem, acho que não sei se tem várias mensagens de influência aí, né? Isso. Eu quero que vocês vejam algo aqui. O profeta, na mensagem de influência, está falando sobre Isaías. Aquela visão que Isaías teve. Vocês lembram disso, não lembram? Isaías estava vivendo sob a influência de um reinado, que era o rei Uzias, né? Então, vocês sabem lá, né, Isaías, né? Aí Deus pegou, no ano que morreu o rei Uzias, o Senhor pegou Isaías e levou ele e deu uma visão para ele. Ele viu os anjos, né? Os serafins, né? Vocês estão comigo aqui, não estão? Com 2 asas cobriu o rosto, 2 cobriu o pé, 2 voavam, né? E a voz do que clamava era santo, santo, né? Amém? Aí o profeta disse assim, ó, presta bem atenção. Ele disse nesta mensagem de influência, quando ele havia visto, olha o que ele disse, os efeitos, olha o que ele viu, quando ele havia visto os efeitos daquela visão, então viu o que aconteceu. Agora, eu estou encerrando, eu digo uma coisa a mais. Suas asas cobriam sua face em reverência, seus pés em humildade. E então suas 2 asas o colocavam em ação. Aí ele fala para nós, somente pense nisto. O efeito, olha isso aqui, irmãos. O efeito da visão sobre quem? Sobre o profeta. O que isto fez para o profeta? O efeito daquela visão. Isto mostrou que nenhum homem não coloque sua confiança num homem. Quando, escuta, aquele homem, é forte aqui, né? Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, você faz o quê? Você deixe o homem. Você está vendo? Você deixe o homem e permaneça com quem? Com Deus. Deus, o que Deus é? A palavra. Vocês entenderam, irmãos? Então, eu digo isso com toda, irmãos, com toda tranquilidade. E toda firmeza e sem medo de errar. Sem medo de errar. O que eu busco fazer é que vocês tenham confiança na palavra. Que vocês tenham confiança na palavra. A questão de honrar o homem de Deus é aquilo que Paulo disse, honra Epafrodito, não foi, irmãos? Ele não pediu para honrar? Então, a Bíblia não fala que você tem que tratar o servo de Deus com dupla honra? É uma coisa que você faz, porque está onde, irmãos? Parece que vocês não estão ouvindo. Isso, irmãos, fala. Se você honra, trata um homem de Deus com dupla honra, é porque está onde, irmãos? Na palavra. Vocês não tratam um homem com respeito, porque o homem ameaça você. Porque o homem coloca medo, não. É porque vocês conhecem a palavra, é diferente. Conheceis a verdade vos libertará. Por isso que eu sempre tenho dito, eu quero que vocês conheçam a palavra, eu quero que vocês leiam a mensagem. Leia, quanto mais vocês lerem, quanto mais você conhecer a palavra, mais vocês vão tratar bem o homem de Deus. Se ele disse, quando aquele homem deixa a palavra de Deus, o que você faz, então? Você deixa quem? O homem. É fácil entender isso, não é, irmãos? Tá. Então, o que seria aqui, a meditação aqui?
Se o homem está com a palavra de Deus, então você está com ele. Se ele não está com a palavra, você deixa o homem. Não é isso? É bem claro. Está vendo? Você deixa o homem, permaneça com a palavra, Deus é a palavra. Então, observe o que o efeito fez. O que o efeito fez? O que o efeito fez? Por isso que é assim, às vezes, leia, irmãos, leia a mensagem, irmãos, leiam a Bíblia, leiam a mensagem. O que isso vai fazer? Então, eu não quero um povo, eu sempre disse, eu não quero, né, guiar um povo, né, para, como diz, né, eu estava dizendo esses dias, um povo laico, vamos dizer assim, com um espírito nicolaíta. Nicolaíta que é conquistando o quê? O leigo. Porque a maneira que a Igreja Católica Romana conquistou, né, pagã, papal, conquistou, foi que eles tiraram o quê do povo? A Bíblia. Agora, a maneira que eles estão fazendo, nós vamos ver aqui, é tentar, então, colocar algo, nós vamos ver aqui, um obstáculo, alguma coisa, para que os efeitos da palavra, para que perca esses efeitos. Tem alguma coisa que faz com que esses efeitos se percam. Então, quando o profeta está dizendo aqui, você vê, irmãos, é a mesma coisa de nós falarmos aqui nesta noite, né? Nós confiamos que o William Branham é um profeta de Deus, não confiamos, irmãos? Mas ele está dizendo, não coloque sua confiança num homem, que vocês entendem o que ele quer dizer, não entendem? Colocar a confiança num homem, entendendo? É quando você deixa a palavra de Deus, ainda que aquele homem pode fazer o que for e fazer aquilo. Então, é muito, muito perigoso isso, é um fio de navalha isso daqui. Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, então você deixa o homem. Está vendo? Agora, observe o que o efeito fez. Agora, ministros, irmãos, eu desejo que isso desça em seus corações, de todos vocês. O que diz aqui? Você está acompanhando aqui comigo? O que sucedeu ao profeta? Isso causou aquele profeta, ordenado a um ofício antes da fundação do mundo. Dons e vocações são sem arrependimento. Isso causou aquele profeta. O que me diz de um ministro, bispo, que não é nada como um profeta, professor, pastor, um evangelista? O que isto deveria fazer-lhes? Então ele disse, se aquela visão deu um impacto no profeta, vocês estão entendendo? Num profeta, e quanto mais um evangelista, né? Ele está dizendo, né? Porém, de ver a visão do Senhor, isso fez com que o profeta confessasse que ele era um pecador. Você viu o efeito da revelação aqui, da visão? Vocês estão acompanhando, não estão? Então, quando, irmão, então eu vou terminar assim, ó. Depois nós vamos ter. Tá. Então me foi revelada a palavra. Eu estava no culto domingo e a palavra foi pregada e o Espírito Santo revelou para mim aquela palavra. O que causou na sua vida? No profeta Isaías causou o que com ele? O que causou? Por quê? Irmãos, porque o profeta Isaías, ele estava vivendo, vamos olhar o profeta Isaías e vamos meditar. O profeta Isaías, ele estava vivendo uma vida mundana. Estava, irmãos? Não, ele era um homem exemplar que vivia ali com o rei Uzias, não era, irmãos? Ao ponto que ele, vamos usar a expressão assim, irmãos, ele estranhou o que Deus fez com Uzias, não foi? Ele falou, Senhor, como é que o Senhor faz assim com um homem assim?
Mas o homem havia deixado o quê? A palavra. Havia sacerdotes ali para oferecer o sacrifício. Ele, como um rei, estava bom. Ele, como um rei, estava se comparando ao reinado de Salomão. Sim. Se ele estava indo bem, estava prosperando. Porém, ele foi dar um passo e entrar num lugar que não havia sido chamado para entrar, irmãos. Passo fora da palavra. Havia sacerdotes ali. A influência era tanta, irmãos, a influência era tanta sobre Isaías, era tão forte, por isso que a mensagem de influência. Era tão forte aquela influência, por isso que nós temos que cuidar, irmãos. E influências são fortes. Ele prega a influência de um homem sobre o outro. Eu não quero, em outras palavras, irmão, entenda, eu não quero que você tenha a minha influência no sentido, ainda que Paulo fala que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ainda que Paulo fala, obedecei os vossos pastores, atentando para a sua maneira de viver, sabe? Ainda que eu quero ser uma boa influência, mas a influência, vamos dizer, maior, tem que ser a palavra.